Quantos estavam conosco aqui na virada? Glória a Deus. Se você quiser abrir, só abra, tá? 1 Reis, capítulo 19. Eu não sei como você terminou 2014. Esse é o primeiro domingo de 2015. E muitos de nós entramos de 2015 exatamente como entramos em 2014. Com coisas do nosso coração que vêm se arrastando um bom tempo. E para você ser bem sucedido, para que os projetos de Deus se cumpram em sua vida em 2014, você precisa abrir o teu coração e arrancar pensamentos, tristezas, decepções, frustrações que estão aí dentro, mágoas, feridas, falta de perdão. O que fez você parar 2014? O que te entristeceu 2014? O que frustrou você em 2014? Qual foram as circunstâncias que se levantaram no meio da sua caminhada, que fez com que você entristecesse a tal ponto de duvidar de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da comunhão do Espírito Santo a cada dia em sua vida? O que fez você desanimar com aquilo que Deus colocou em sua mão? Muitos de nós estamos carregando isso para dentro de 2015, como o Tony falou. Você precisa tomar uma atitude. Senão você vai viver 2015 exatamente como 2014. Talvez lá no fundo da sua alma você sabe que você precisa se levantar da posição de onde você está, onde você se encontra. Mas você está tão sem força. Você já viveu tantas coisas. Às vezes você fez coisas em 2014. Você se envolveu com certa liderança, você se envolveu com pessoas, você ajudou pessoas, você deu discipulado, você veio à igreja, você participou de alguns eventos, e você esperava que alguém fosse te elogiar, ou você esperava que tivesse uma recompensa para você de pessoas, e isso te frustrou, e te fez parar em 2014. E talvez esteja passando dentro da sua cabeça que 2015 você vai desacelerar. Talvez esteja passando dentro da sua cabeça que esse ano não vai ser um ano tão corrido como o ano passado, que você não vai se envolver tanto com as coisas de Deus, você vai olhar mais para si mesmo. Talvez você passou na sua cabeça que todo o sacrifício que você fez em 2014, toda a renúncia que você fez em 2014, talvez não tenha valido a pena. Talvez o diabo plantou isso dentro da sua cabeça. Talvez passou um pensamento em você dizendo que, será que valeu a pena? Será que eu sou bem-vindo? Ou sou apenas mais um no meio deste povo, no meio desta comunidade? Porque as coisas vêm e a gente não espera que a circunstância nos alcance no meio de uma caminhada de fé. No meio de uma caminhada, um ano de caminhada, a gente não espera que circunstâncias ruins se levantem. Mas às vezes elas se levantam e elas nos entristecem muito. E muitas vezes nós não entendemos por que elas acontecem. Mas o que eu tenho para te dizer essa noite é que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele vai com esse propósito até o fim com você. E Ele vai te acordar, não importa a maneira que você dormiu, não importa quando foi o momento que você pediu para dormir. Paulo vai falar isso na primeira carta de Coríntios. Ele vai dizer, olha, não são poucos que estão dormindo, comem, se alimentam do mesmo pão, do mesmo cálice, e continuam dormindo. E o dormir aqui, eu não consegui se levantar da circunstância em que você se encontra. A mensagem de Deus vem, o pão que é a palavra, todos recebem igual, você se alimenta. Você toma do cálice,
do renovo do Espírito, da misericórdia de Deus. Mas saiu por aquela porta lá fora, parece que você volta a dormir. Deus tem um propósito com você, e Ele te acorda da maneira que você está essa noite. Ele está te acordando. Eu não sei qual foi o momento que você parou da sua vida com Deus. Eu não sei o momento que você deixou para lá as coisas de Deus, o seu chamado, o seu propósito. Mas Ele está te acordando, pode acreditar. Nós somos falhos e olhamos para nós mesmos e se tornamos tadinho quando a gente olha para nós, porque eu fiz muito, ninguém viu, ninguém falou que eu fiz a coisa que eu fiz certa, ninguém me deu pelo menos um abraço. Não, elogiaram o Zé, mas eu não elogiaram, mas eu fiz. Talvez a gente olhe para essas coisas e olhamos para nós mesmos porque olhamos para o foco errado, porque nós deveríamos estar olhando para o projeto de Deus em nossa vida, e acabamos olhando para nós mesmos, nos julgando, tadinho, que acabou, meu tempo nesta comunidade acabou, não dá mais, eu vou para outro lugar, ou então eu quero dormir, ou eu quero morrer. Quantos de vocês aqui aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você não morre mais, filho. Não adianta pedir para morrer, que você não morre. O corpo físico vai tombar, mas quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador nunca experimentará a morte. Nunca. Vamos comigo lá? 1 Reis capítulo 19. Entenda o porquê eu dei essa introdução, para que você se encontre nessa mensagem, para que você deixe o Espírito Santo de Deus te acordar. Amém? 19 verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias fizera, e como tinha matado à espada todos os profetas. Então Jezabel enviou a Elias um mensageiro dizendo: assim me façam os deuses, e ainda mais, se amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que tu fizeste com a deles. Vendo, pois, o perigo, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado, e ele foi para onde? Caminhando de um dia, e veio, se assentou-se debaixo de um zimbro, e desejou morrer, dizendo: já basta, o Senhor tire a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E lançou-se debaixo daquele zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou e disse-lhes: levanta e come. Então ele olhou, e eis que a sua cabeceira tinha um bolo cozido sobre a brasa e uma vasilha de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E tornando o anjo do Senhor pela segunda vez, o tocou dizendo: levanta-te e come, porque longo o caminho te resta. Diga glória a Deus. Diga: longo o caminho te resta. Olhe para mim. Elias projetou algo no coração, o projeto dele, e foi frustrado quando veio um mensageiro do inferno dizer: olha, tu vai morrer, assim como tu matou os profetas de Baal. Mas ele esperou o quê? Um elogio? Todo mundo dizia: olha, esse ali é profeta de Deus. E por acaso Elias era ou não era profeta de Deus? Sim ou não? Você é ou não é homem e mulher de Deus? Quantos são? Digo amém. Amém. Tudo que Elias pedisse a Deus, Deus faria ou não faria? Sim ou não? Sim. Então por que ele teve medo?
Se ele era o homem que erguia as mãos e o fogo caía do céu, queimava tudo, por que ele teve medo? Pergunte para o seu irmão, por quê? Porque ele olhou para si, ele olhou para a sua descendência, ele olhou para quem eram seus pais, de onde ele tinha vindo, o que ele estava fazendo no meio daquela comunidade ali, e se sentiu pequeno, porque ele fez algo, porque Deus operou um milagre na vida dele. Ele se achou no direito de ser, ou de estar num projeto que Deus não projetou para a vida dele, e ele entristeceu, como eu e você podemos nos entristecer, e ele quis morrer. Quantas vezes você já desejou parar o que estava fazendo? Você que é novo, que nos visita, entenda, Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem algo para cumprir em sua vida, e essa é uma das coisas que nos mantém vivo, do privilégio, eu posso dizer, que nos mantém vivo, é cumprir o propósito de Deus nessa existência. Elias se doeu, olhou para as coisas naturais, e achou que estava tudo acabado, os planos de Deus para a vida dele. E ele foi para onde? Para onde Elias foi? Deserto, irmão. Para onde às vezes nós vamos? Talvez você se encontre no meio do deserto. Talvez em 2014 você se encontrou então, para aliviar um pouco a circunstância, você se encontrou no meio de um deserto. Mas quem te mandou para lá? O que fez com que você parasse aquilo que Deus te deu? O chamado que Deus fez para a sua vida, lá no GC, junto com os irmãos, para somar. Só porque você não era líder ainda, você tem um papel fundamental junto com todos. Você tem um papel fundamental aonde você está. E você olhou para você, e isso te entristeceu. Talvez você olhou para a finança, talvez você olhou para o propósito financeiro, material que você gostaria de ter alcançado, o milagre físico que você gostaria de ter alcançado, e essas coisas não chegou, e isso te frustrou, isso te entristeceu, isso fez com que você quisesse morrer. Entenda, existem alguns versículos, e eu gostaria que você entendesse, Gênesis capítulo 2, versículo 21, não precisa abrir, só para você entender. Deus fez Adão cair num sono profundo, pesado, e retirou uma costela dele. Deus fez isso em Gênesis também com Abraão, e Deus fez com outros homens. Entenda uma coisa, a Bíblia vai ser clara entre morrer e dormir, porque todos aqueles que têm Deus, esses não morrem, mas todos aqueles que não têm Deus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, esses morrem. E nós vamos ver essa diferença na Bíblia, os que dormem e os que morrem. Então esse profeta Elias pediu para morrer. Ele morreria? Deus fez com que ele dormisse. Vai morrer, vai experimentar a morte, vai dormir. E o anjo do Senhor foi lá e está fazendo dormindo, querido. Deus tem muito para a sua vida. O propósito de Deus não terminou aí. Levanta e come. Sabe por quê? Tem muito de nós dormindo? Porque o alimento chega até nós. A palavra de Deus chega até nós no domingo. Nós nos alimentamos dela, mas nós achamos o coitado. Ou talvez você fez coisas erradas mesmo. O pecado dominou a sua vida em 2014. E você se acha então vil, pouco amado. Não acha merecedor do perdão de Deus e a graça de Deus. Você não se acha merecedor de um novo recomeço. Talvez você até foi líder, supervisor, e hoje você está aí parado. Ou talvez você
começou a sua vida de fé e deu uma parada. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem um recomeço. Ele não vai deixar você ficar dormindo, não. Deus tem propósito em sua vida ou não? Quantos creem que Deus tem um propósito em sua vida? Então Deus não vai deixar você ficar dormindo, querido. Você tem que saber de que nesta noite Deus começa a te chamar. Para 2015, esse é o primeiro domingo de 2015. 4 dias já se passaram de 2015. E o que você fez de diferente em 2014? Você reconheceu que você abandonou as coisas de Deus? Você já reconheceu que você poderia ter ido muito mais além e você não foi? Você já reconheceu que os pecados que te acompanharam em 2014 te atrapalharam um ano inteiro? E que você precisa abandoná-los? Quer saber de uma coisa? Deus não está olhando o teu pecado de ontem. Deus está olhando o pecado de hoje. Diga por quê. Pergunte por quê. Porque a misericórdia dele te alcançou esta manhã. Esta manhã. A misericórdia de Deus te alcançou esta manhã para você fazer tudo diferente em sua vida. Para você ter um recomeço com Deus. Para você voltar para o propósito de Deus. Para você alinhar a sua vida, os teus sonhos no propósito de Deus. Para você cumprir o propósito de Deus em sua vida, você precisa determinar uma posição dia após dia. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. E se você está em Cristo Jesus, você dorme. E toda manhã Ele te ressuscita para você viver o propósito dEle em sua vida. É o propósito dEle em sua vida que você vai viver. Você tem que entender, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que você tem que começar a viver o propósito de Deus em sua vida. Se você ficar olhando para o seu eu, para a sua conquista, aonde você quer chegar, quem você seria no meio dessa sociedade, no meio dessa comunidade, se você começar a olhar essas coisas, o diabo vai fazer questão de te frustrar. Ele vai te amarrar, filho. Ele vai te amarrar. Ele vai fazer de você um coitadinho. Mas se você começar a alinhar o seu projeto com Deus, se você começar a orar e dizer: Deus, cumpra em mim hoje o teu querer, eu estou abandonando isso aqui, Senhor. Esse pecado eu não vou viver mais hoje. Pelo menos hoje eu não vou viver, Senhor. E um dia após outro, você diz: eu também não quero viver esse pecado hoje. Eu não vou viver isso mais amanhã. Você tem uma postura em Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Olha aonde você está. Olhe para você. Onde você se encontra nesses 4 dias de 2015? Será que é só isso que você viveu em 2014? É o que Deus quer para você? Ou será que Deus tem algo tremendo de você colocar a mão sobre os enfermos e ele ser curado, de trazer a palavra para aqueles que estão precisando, cativo, aprisionado, de você expulsar os demônios e eles sair correndo? Aliás, nem expulsar, quando você chegar, eles vão ter que correr, filho. Porque expulsar dá trabalho. Mas quando você chegar, a presença de Deus chega. Mas você prefere ficar olhando para o seu eu, para as conquistas que não vieram? Deixa Deus te dar as conquistas que Ele tem para a sua vida. Deixa Ele te colocar na posição que Ele tem para você. Deixa Ele te botar mais do que o primeiro lugar, mais do que vencedor. Deixa Ele fazer em você. Elias achou que acabou. Elias olhou para si. No versículo 3 ele diz: vendo pois o perigo. Que perigo, irmão? O que pode vir contra você, irmão? Quem pode ser maior do que o seu Deus em sua vida? Cadê a autoridade que Deus te deu? Porque Deus te deu uma autoridade. Quantos recebem isso? Digo amém. Deus te deu uma autoridade. Elias era um homem cheio de autoridade e unção, e teve medo da sua vida, como se a nossa vida fosse alguma coisa valiosa, alguma coisa valiosa para nós mesmos. Porque se nós não perdemos a nossa vida, a Bíblia diz, nós não vamos achar a nossa vida na eternidade.
Se você não perder a sua vida hoje, para o propósito de Deus acontecer em sua vida, você não vai ter uma vida na eternidade. E nós ficamos grudados com as coisas corriqueiras. Elias olhou, meu Deus, vai me acontecer o mal. E o propósito de existência dele? Ele não sabia o propósito de existência dele, irmão. Creiam nisso, ele não sabia. Ele não sabia, porque o propósito de existência com Elias foi muito mais além do que ele imaginava. Elias está em Deus e vai voltar para julgar essa terra. Ele será um dos profetas, querido. Ele achou que tinha terminado. Você que pensa que as coisas acabaram em sua vida, eu estou dizendo para você que não acabou. 2014 acabou. 2014 acabou. Mas o projeto de Deus em sua vida não acabou. Ele vai dizer isso aqui para você. Versículo 6. Então ele olhou a sua cabeceira e tinha um bolo cozido na brasa e uma vasilha de água, e comeu, bebeu e tornou a dormir. Talvez você leve um pouco de tempo. Talvez a partir desta mensagem você leve um pouco de tempo para tomar a postura novamente em Deus, de se levantar em Deus. Talvez você demore um pouco, talvez não. Mas o que faz você acordar de uma vez por todas é Cristo Jesus em sua vida. A consciência de que Ele está te chamando para ser diferente. Porque no versículo 7 você vai ver: e tornando o anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor aqui? Quem é o anjo do Senhor aqui? Eu creio que é Jesus chamando ele. Elias, come isso aqui, bebe, toma aqui, come o meu pão, bebe do meu cálice, que eu sou a água da vida, toma aí, porque o projeto que eu tenho contigo vai muito mais além, é longe. E a Bíblia diz que ele ganhou força. Olha o versículo 7. E tornou o anjo do Senhor pela segunda vez, o tocou, dizendo: levanta-te e come, porque longo é o caminho que te... Ele achou que tinha terminado. Longo é o caminho que te resta. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. Deus quer te colocar no propósito dele, mas você precisa se acordar. O alimento que você está recebendo é para tomar uma postura em sua vida. Quantos de vocês aqui dormem? Meu Deus, que dúvida. Quantos de vocês dormem à noite então? Pronto. Todos nós dormimos, não é verdade? Deus vai te dar uma experiência essa noite, presta atenção. Todo dia, quando chegar a noite que você dorme, o próprio Espírito Santo de Deus te acorda o outro dia. Sabe por que ele te acorda? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que a graça e a misericórdia de Deus te alcançou. Tu achou que a graça e a misericórdia de Deus era outra coisa? A graça e a misericórdia de Deus te alcançou no dia seguinte, filho. Você acordou, a graça e misericórdia de Deus. Para quê? Para você fazer a diferença em sua vida, para você alinhar o seu propósito com o propósito de Deus. É para isso que ressuscitamos, porque todo dia à noite você morre, e todo dia de manhã você ressuscita em Cristo Jesus, para cumprir o propósito de Deus em sua existência. Você talvez não pegou isso, mas todos os dias à noite você dorme. Para onde você vai? Alguns sonhos, alguns não sonhos, mas mesmo que você sonhe, onde é que você está quando você está dormindo? Você está guardado em Deus. Você está guardado em Deus. E todo dia de manhã Deus não está olhando para o pecado de ontem, não. Todo dia de manhã Ele diz: a minha graça, a minha misericórdia vai alcançar ele de novo. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá, acorda você, como aqui. Acorda. Deus tem algo tremendo para a sua vida hoje.
O projeto que Deus tem para a sua vida é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você viveu ontem, é muito mais do que você viveu em 2014. Você está pegando aí? Quem é você? Pergunta para o seu vizinho: quem é você em Deus? Quem é? Você sabe quem você é em Deus? Elias sabia quem ele era em Deus? Elias achou que tinha terminado. Ele pediu para morrer. E quantas vezes nós paramos o projeto de Deus porque achamos que não dá mais, que não tem mais jeito. Nós mesmos não se perdoamos das nossas falhas. Mas Deus nem está falando de perdão. Ele já te perdoou quando você acordou de manhã. E você não consegue se perdoar. Não, o diabo ficando cutucando você, para você não se perdoar, para você não se levantar, para você não ser aquilo que você deve ser em Deus. É o diabo botando você lá embaixo, fazendo você de um coitado. Porque Deus não faz isso com você. Deus deixa você dormir, você dorme, você descansa, e outro dia de manhã Ele diz: agora está pronto. E o Espírito Santo fica ali, me convida para mim entrar na tua vida hoje, pelo amor de Deus, me convida. O Espírito Santo de Deus está ali, esperando com que você convide Ele, esperando que você abandone o pecado, porque da mesma fonte de água doce não pode jorrar água salgada, e Ele está dizendo: abandona isso que eu entro, abandona isso que eu entro. 2015 vai fazer a diferença em sua vida, se você tomar uma postura. Deixa Deus te acordar essa noite, deixa Ele te chamar de volta para o propósito e dizer para ti: o propósito que eu tenho contigo é muito maior do que você pensa, é longo o caminho. O propósito com Elias terminou? Não. Elias está em Deus, guardado em Deus. E antes que o fim de tudo chegue, Elias ainda tem algo para cumprir. E você, querido? Você tem algo para cumprir nesta geração. E você tem algo para cumprir quando tudo isso aqui acabar. Você vai voltar para julgar essa nação. E você acha que acabou? Você não se envolve com as coisas porque você acha que você não é capaz, ou que você não está capacitado, ou que não chegou a hora ainda, ou porque você é muito novo. Deus te chama para se envolver com as coisas dele, porque no momento que você começa a se envolver, no momento que você se alimenta e se levanta da onde você está, você se acorda, Deus começa a dizer: olha, das tuas coisas eu cuido agora, das suas coisas eu vou cuidar. Você vê muitos irmãos dormindo, e você vai conversar com eles. Muitos, até pessoas novas, abandonam até o discipulado, porque acham que não vão conseguir, porque acham que não são capazes, porque não recebem o perdão de Deus, e também porque não perdoam. Não fique com falta de perdão em 2015. Elimina isso hoje da sua vida. Aquilo que te aborreceu em 2014, que você não alcançou, aquilo que você almejou e não alcançou, seja lá material, financeiro, espiritual, você não alcançou, de jeito nenhum, não alcançou. Deixa Deus fazer algo novo em sua vida. Nós até fizemos os propósitos para 2015, e muitos nem fizeram o propósito de 2015, porque sabem que o propósito de 2015 tem que vir com uma oferta, para mover o sobrenatural em sua vida. Por causa da oferta não fizeram, disseram: não, deixa que eu me movo sozinho, deixa que eu faça o meu propósito, eu e Deus. O propósito de Deus para a sua vida não é aquilo que você pensa. Se você não alinhar a sua vida, se você não morrer todo dia um pouquinho, para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Vai passar 2015 assim, amarrado. Eu perguntei: quem é você? Porque há 14 anos atrás eu não sabia quem eu era. Pensa um homem chegar na igreja, na comunidade, endemoniado, cheio de demônio até o pescoço, não tratável, e hoje olhar para mim e dizer: Deus, o que tu fez comigo, Senhor? Mas eu estava no meio da multidão como você está, e você sabe quem você é. Você sabe quem você é, querido?
É Deus que conhece o propósito de existência para a sua vida. Você só precisa se acordar e se alimentar. Tem líder, tem supervisor, tem pessoas aqui um pouco mais de caminhada que pode te alimentar. Para você começar a viver o sobrenatural um dia após outro. Tem pessoas que estão conosco um pouco mais de tempo e ainda vêm e perguntam: por que eu estou vivendo isso? Mas não se envolvem, não se doam, não buscam de Deus. A oração é só no domingo, o louvor é só no carro, quando tem. Estão dormindo. 2015, primeiro domingo, Deus começa a te acordar, querido. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor de Deus. Porque você tem algo para cumprir em sua vida que eu não vou cumprir. O seu chamado não é o meu chamado. O seu projeto de existência, o seu propósito de existência não é o meu propósito de existência. Cada um de nós temos algo a fazer. Tinha quantos Elias naquela geração? Quantos Elias tinha? Quantos profetas tinha? Quem você quer ser? Um profeta que fica tadinho de mim? Ou um profeta que Deus acorda? Porque não acabou. Que Deus tem mais. Deixa Deus te ressuscitar amanhã, para você começar a viver o sobrenatural de Deus. Porque você morre em Deus, fica guardado, você dorme em Deus. Porque você não morre, você dorme em Deus. Mas você ressuscita em Cristo Jesus. Sabe por que Jesus deixou isso para você? Para que você saiba que você dorme em Deus e acorda em Cristo, para viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Quantos de nós se queixou, murmurou, desanimou, parou, entristeceu? Porque olhou para nós mesmos, olhou para algumas coisas que alguém falou, alguém te machucou e você ficou dodói. Mas eu quero dizer para você que o projeto de Deus, o propósito de Deus, não parou em sua vida. Quando se arrependem de todo o coração, de não ter vivido algo mais, porque ficou no conforto da sua vida, porque ficou na redoma da visão que você tinha. Você está entendendo? O seu ministério poderia ser muito mais além do que já foi, se você tivesse saído do conforto que você estava, de achar que estava bom, ou de pedir para dormir porque estava cansado. Se é que você me entende? O seu ministério é você mesmo, a igreja é você, filho. A igreja de Cristo Jesus é você, a igreja é uma só, é Cristo, e você faz parte desse corpo. Não tem a igreja A e B aqui, é Cristo Jesus e você faz parte dele. Mas qual foi a parte que não funcionou? Foi a falta de fé, a dúvida, o medo? O que te parou em 2014? Não faça de 2015 exatamente como foi 2014. Porque Deus está te chamando para acordar. O Espírito Santo de Deus te acorda. Come, bebe desta água e vamos, porque a caminhada é longa. Você tem muito para fazer, você tem muito para ministrar, você tem muito para deixar, para se negar, você tem muito para doar, você tem muito de Deus, mesmo que você pense que você não tem, você tem muito de Deus para derramar para vidas que estão aí fora. Existe um monte de pessoas sedentas, um monte de pessoas no seu trabalho, um monte de pessoas, você vai na panificadora, você vê pessoas sedentas, precisando de ajuda, e você tem muito para derramar. Você tem muito para derramar no seu colégio, no seu trabalho, você tem muito para derramar onde você estiver. Mas você precisa acordar. Ninguém vai seguir quem está dormindo. Ninguém segue quem é sonâmbulo. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa deixar que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. E isso só com mudança, com postura. Grava no teu coração. Você vai dormir em Deus e acordar em Cristo Jesus. Acordar para um renovo. Acordar para uma mudança.
Amanhã não será como esses 4 dias que se passaram de 2015. Não será. Se você precisa liberar perdão, você vai liberar essa noite. Se você precisa aceitar o perdão de Deus, aceite. Porque todos os dias Deus já te perdoa. Deus não olhou para o pecado de ontem. O pastor Edésio pecou ontem. Não, Ele olhou para hoje. Pastor Edésio, vamos, pastor Edésio. Vamos que eu conto contigo. Você pode dizer o seu nome? Diga o teu nome aí. Bem alto. Eu conto contigo. Acorda, filho. Todo dia de manhã, hoje de manhã, o Espírito Santo falou para você, você não ouviu? Ele disse para você, deixa essas coisinhas de lado, essas picuinhas, essa falta de perdão, essa dor, esse sentimento que está dentro de você, manda para bem longe, porque o que eu quero contigo é muito mais. Ele falou isso para você hoje de manhã, e você não ouviu. Mas eu garanto que a partir de hoje, o seu acordar vai ser diferente. Vai ser no mínimo Benihim, bom dia Espírito Santo. Vai ser. Você vai dizer, aqui estou eu, Senhor. Me fortalece para mim não cair nos mesmos erros. Me fortalece para não errar novamente naquelas mesmas falhas, para não tropeçar nos mesmos erros. Faz de mim o teu propósito, porque eu quero ir muito mais além. Quantos querem fique de pé no seu lugar? Fica de pé. Você que recebe essa palavra, que entendeu que Deus não quer que você vive como você viveu 2014, 2013. Talvez você viveu coisas grandiosas em 2014. Talvez a unção de Deus desceu sobre você. Mas não é só isso. Não é só isso. Deus está levantando nessa comunidade aqui. No meio de você, pode olhar para o seu irmão aí. Olha para o seu irmão. Deus está levantando aqui, ó, ministradores, professores, profetas. Deus está levantando no meio de vocês. Você não sabe quem você é. Deus está levantando pastores aqui no meio. E você nem faz de conta que é você. Você nem sabe que é você. Eu te dou um conselho. Diz assim, ó, eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Deus. Eu quero recomeçar contigo. Amém?